Pantanal ainda está em chamas, mas o conhecimento científico pode nos ajudar a minimizar o efeito desse crime ambiental. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícias Científicas de hoje. Há 15 dias eu publiquei um vídeo aqui no Blabologia, que vai estar aqui no card, em que eu mostrava a minha revolta contra o que estava acontecendo no Pantanal. Naquele dia, 12% de um dos biomas haviam sido queimados por incêndios comprovadamente criminosos aqui no Brasil. Passado esse tempo, o que a gente imaginaria é que essa taxa de queimadas deveria ter diminuído e que nós deveríamos ter escolhido estratégias de controle desse problema ambiental que está acontecendo no nosso país. Mas essa não é a realidade. Hoje, no dia 24 de setembro de 2020, mais de 22% do Pantanal foi queimado. É isso mesmo, um dos biomas mais importantes do planeta está desaparecendo debaixo de fogo. E a polícia continua investigando porque a origem desse fogo parece sim ser criminosa. Para nós termos uma ideia da área queimada, o que queimou do Pantanal é aproximadamente 3,2 milhões de hectares. Trazendo isso mais para um ambiente próximo do brasileiro, isso equivale a 3,2 milhões de campos de futebol. Se você já foi a um campo de futebol profissional, você sabe o que é 1 hectare. E nós já queimamos 3,2 milhões desses de floresta, matando todos os animais nessa área que não conseguiram fugir a tempo e todas as plantas que não conseguem fugir para lugar nenhum. É bom a gente lembrar também que não passa de 200 o número de pessoas contratadas para controlar esse incêndio. E as notícias mais atuais não são boas. O número de focos de incêndio no dia de hoje é o maior número de focos de incêndio do Pantanal da história dos registros que já foram feitos em relação a esse assunto. Mas ao invés de apenas apontar o problema, nesse vídeo nós vamos tentar propor soluções. Para isso eu me juntei com a ABECO, que é a Associação Brasileira de Ciências Ecológicas e Conservação, para discutir ideias que podem ajudar a salvar o bioma do Pantanal e outros biomas que a gente também está destruindo. Se vocês não lembram da ABECO, a ABECO participou aqui do Blabologia com a gente no vídeo que está aqui no card, em que eu falo sobre a primeira revista científica. A solução que nós vamos trazer é baseada num conceito que foi determinado do jeito que eu vou discutir aqui com vocês há quase 40 anos. Que é o conceito de desenvolvimento sustentável que foi colocado no papel dessa forma pela primeira vez no relatório de Brundtland, em 1983. E o que os pesquisadores e políticos que escreveram esse relatório definiram como desenvolvimento sustentável foi o desenvolvimento social, econômico e cultural de um povo ou sociedade usando os recursos naturais para satisfazer as necessidades do presente sem prejudicar o desenvolvimento e as necessidades das gerações futuras. Em nenhum momento os pesquisadores ou políticos defenderam a ideia de que a gente não deveria usar os recursos naturais. A única coisa que esse documento diz é que, por exemplo, eu devo usar a água hoje, permitindo que eu tenha água disponível para gerações futuras. E que sim, eu devo me desenvolver, eu devo trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em nenhum momento um pesquisador consciente defende que a gente proteja o meio ambiente sem pensar nas pessoas que vivem lá ou que precisam desses recursos ambientais para sobreviver. Uma ideia que vocês já devem ter ouvido falar que está de acordo com esse conceito de sustentabilidade é a dos 5 R's. Mas a dos 5 R's não está relacionada ao meio ambiente, e sim a como nós nos relacionamos com o consumo. Um dos R's mais famosos é a reciclagem. E o problema de não conhecer esses conceitos direito é que a gente trata a reciclagem como a solução para os problemas ambientais de consumo que a gente causa. Mas a hora que nós entendemos os 5 R's e como eles estão organizados, nós percebemos que a reciclagem é o último passo do cuidado ambiental que a gente tem que tomar. Os 5 R's são os seguintes. O primeiro é repensar. Repensar seu estilo de vida. Entender que o seu estilo de vida pode causar impacto ambiental e pensar se o impacto que você está causando é compensado pelos benefícios que você tem pelo seu estilo de vida. Se você repensar e perceber que os impactos que você está causando são muito maiores do que os benefícios que esses impactos causam, você deveria repensar o seu estilo de vida e mudá-lo. Depois de você repensar o seu estilo de vida e determinar que realmente aquele ato de consumo ele precisa ser realizado, você deveria recusar, que é o segundo R. Recusar qualquer produto que não siga o conceito de sustentabilidade ou que cause impactos grandes demais para serem compensados. O terceiro R, depois que você repensou e recusou, é reduzir.
A partir do momento em que eu entendi que aquilo é importante, em que eu só comprei de fontes que são confiáveis, eu preciso pensar se eu realmente preciso de tudo aquilo que eu tenho, ou se eu realmente preciso substituir algo que supra as minhas necessidades. Um exemplo muito claro que a gente tem que repensar e reduzir é troca de celular. Se você tem um celular que está funcionando perfeitamente, por que comprar outro celular simplesmente porque saiu um celular novo? Primeiro lugar, você realmente precisa de celular? Preciso. Você está comprando um celular de uma fonte que é confiável e que tem a preocupação ambiental? Estou. Você realmente precisa comprar um novo celular? Se a resposta for sim, compre um novo celular. Se não, diminua o seu impacto. Pense aí na sua casa se você não tem uma gaveta cheia de celulares ou no mínimo de carregadores de celulares. E pense se realmente todas as trocas de celulares que você fez foram necessárias. O quarto R é o reutilizar ou reparar. Se você tem algo que pode ser consertado, conserte antes de trocar. Dessa maneira, aquele produto vai ter uma vida maior e, consequentemente, você não vai precisar substituir aquele produto e você vai eliminar aquele impacto que a produção daquele produto causaria. Reutilizando aquilo que você tem ou comprando coisas que durem mais tempo, você vai causar muito menos impacto ambiental e vai ter uma pegada muito menor. E por último, o último R é reciclar. É pegar aquele produto que você tem que descartar, que já passou por todos os R's, e transformar esse produto em alguma outra coisa, ou em matéria-prima para construir novas coisas ou outros produtos parecidos com aquele originalmente que você tinha consumido. Um conceito muito importante dos 5 R's é que eles sim estão em ordem de prioridade, e reciclar é o último passo. Mas por que eu resolvi explicar esses 5 R's? Porque na produção desse roteiro, enquanto eu estava escrevendo o roteiro, enquanto eu estava estudando para esse roteiro, eu estava fazendo o que eu sempre faço, que é consultar as pessoas próximas de mim, pessoas que trabalham com conservação. Eu conversei, por exemplo, com a Mila Massuda, que é minha companheira aqui do Blabalogia. Conversei com meu grande amigo Márcio Errara Prado, que trabalhou muito tempo em órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente e que contribuiu demais para essa discussão que nós estamos fazendo aqui. E eu conversei com o professor Leandro Duarte da Abeco. E nós estávamos discutindo quais que seriam as principais posturas que a gente deveria ter em relação aos nossos biomas para conseguir ter uma relação sustentável com esse ambiente incrível que nós temos no Brasil. A primeira coisa que nós pensamos é que nós precisamos sempre trazer a ideia do desenvolvimento sustentável para a mesa. Porque nós vivemos num país com uma desigualdade social muito grande. E nós precisamos fazer com que essas pessoas que vivem aqui se desenvolvam socialmente, economicamente e culturalmente. Proteger o ambiente em nenhum momento deve ser uma estratégia que esqueça as pessoas ou que tire as pessoas da equação. Qualquer pessoa que diga algo contrário a isso está sendo desonesta com você. Nós não precisamos degradar o ambiente, destruir o meio ambiente para se desenvolver. E ter isso em mente é algo fundamental. O que nós fizemos então foi, dentro do nosso grupo, pensar em ordem de prioridade nos 3 R's da conservação ambiental. O primeiro R é o respeitar. Respeitar é usar o recurso de maneira consciente. E aqui dentro do respeitar, nós temos 2 conceitos que estão na nossa legislação e que devem ser usados. O primeiro conceito é o conceito de conservar. Nós devemos conservar o ambiente. O que conservar quer dizer? Conservar está diretamente ligado a usar o ambiente de maneira consciente, sem que esse ambiente seja destruído e da maneira que ele fique disponível para gerações seguintes. Conservar está diretamente ligado ao conceito de desenvolvimento sustentável. Mas o que nós precisamos entender é que dentro de respeitar nós temos um segundo conceito que é importante, que é o conceito de preservar. Existem algumas áreas, existem alguns lugares e existem alguns biomas que precisam ser mantidos intocados. Nascente de rio, por exemplo. Uma nascente de rio produz água limpa que alimenta e que hidrata milhões de pessoas e plantas. Esse ambiente da nascente do rio ele tem que ser preservado. Tem que ser proibido que esse ambiente seja mexido. Uma vez que a gente corre o risco de secar a nascente e, consequentemente, secar o rio. Preservar a área da nascente é muito mais barato e muito mais inteligente do que destruir a área da nascente e depois lidar com a seca que isso vai gerar. Ambientes que têm espécies endêmicas que só acontecem naquele lugar,
A nossa ação humana pode resultar na extinção de espécies. E proteger essas espécies é uma obrigação da gente como sociedade. Proteger resquícios de floresta, áreas que já foram extremamente destruídas, áreas que já estão reduzidas e fragmentadas. Nesse caso, nós devemos preservar essas áreas. Essa é a melhor estratégia. E outras áreas que também devem ser preservadas são aquelas que são definidas como hotspots. São áreas de proteção ou de grande diversidade que servem de fonte para outras áreas menos diversas. O que nós acreditamos e o que nós defendemos é que essa é a maneira correta de lidar com o ambiente. Pensando na sequência dos R's, esse é o primeiro R e o R mais importante. Conservar ou usar de maneira consciente e preservar, não mexer quando necessário. Quem pode nos ajudar a determinar o que a gente deve conservar e o que a gente deve preservar são os cientistas brasileiros que trabalham nessas áreas, que levantam informações sobre essas áreas e que podem nos ajudar a traçar estratégias de uso consciente desses recursos ambientais. Uma vez que a gente vive num país em que preservar e conservar parecem palavrões, ou seja, em que a gente não respeita o ambiente em que a gente vive, nós vamos para o nosso segundo R, que é resguardar. Estamos causando impacto, estamos colocando fogo no Pantanal. O que devemos fazer? A primeira coisa, por mais óbvio que pareça e que nós não estamos fazendo, é apagar o incêndio. É proteger aquilo que deveria ser protegido. É cuidar daquilo que está sendo impactado. É proteger os animais que não conseguirem fugir daquela área. É criar um banco de sementes e de germoplasma, de pedaços de plantas, de brotas de planta, que vão permitir a gente restaurar essas áreas, que é o nosso terceiro R. A partir do momento em que a gente não trata o ambiente com respeito, nós deveríamos no mínimo estar controlando aquilo que a gente causou de impacto nesses ambientes que deveriam ser protegidos. O segundo R então é, já fizemos merda, o que nós devemos fazer agora é minimizar esse problema que nós causamos. Depois do respeitar que nós já não cumprimos, e do resguardar, que nós não estamos fazendo, eu não estou falando das 200 pessoas que estão tentando apagar o fogo do Pantanal, ou do meu amigo Hugo que está lá no Pantanal tentando salvar a onça, ou de todas as pessoas que estão preocupadas com o meio ambiente. Eu estou falando da nossa sociedade como um todo, que deixou o Pantanal queimar esse tanto, depois da gente ter queimado a Amazônia do jeito que nós queimamos todos os anos. Nós já não respeitamos, nós já não resguardamos. Qual é o terceiro R? O terceiro R é restaurar. E o que é restaurar? Restaurar é usar o conhecimento científico, é apoiar o cientista para criar conhecimento e usar esse conhecimento para tentar fazer com que áreas perturbadas por desmatamento, por fogo, por gado, pelo que vocês quiserem, a voltarem a um estágio parecido com o estágio original. É claro que voltar ao estado original é muito difícil, mas restaurar o ambiente a estados próximos pode e parece ser muito importante e muito interessante. Restaurar, do mesmo jeito que no caso dos 5 R's, é o último passo e não o primeiro. Nós deveríamos estar pensando em conservação e preservação, depois em proteção e por último em restauração. Mas os 21% do Pantanal já queimados vão precisar ser restaurados. E a única maneira lógica de fazer isso é usando o conhecimento científico e apoiando os nossos cientistas. Se vocês quiserem ter ideias de conservação e de restauração, eu vou deixar linkado lá no primeiro comentário, de novo, o link para a revista da ABEC, que é uma revista de conservação produzida no Brasil por cientistas brasileiros e que aceita artigos de outros cientistas do mundo inteiro para discutir esse tema tão importante no momento que a gente está passando agora. Existem dois últimos conceitos que eu gostaria de trazer nesse vídeo. E o primeiro desses conceitos eu vou pedir licença para vocês para ler. Esse conceito diz o seguinte, que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Esse conceito não é do relatório que eu citei lá em cima. Esse conceito é o artigo 225 da nossa Constituição.
Tá escrito lá que o que acontece no Pantanal não deveria estar acontecendo. E nós, você que está assistindo, eu que estou aqui gravando, a gente só vai entender que o meio ambiente é importante o dia que a gente parar de se achar importante, o dia que a gente parar de se achar à parte, o dia que nós entendemos que nós precisamos, porque fazemos parte disso que a gente chama de meio ambiente. E que apesar da onça ser bonita, apesar do Pantanal ser lindo, nós seres humanos vamos pagar o preço pelos absurdos que nós estamos causando. Nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos se já não estamos sofrendo. Se você que está assistindo esse vídeo não começar a gritar agora, se a gente não começar a respeitar o mundo que a gente vive, nós vamos pagar esse preço. E não vamos deixar nem registro fóssil. A gente que já conheceu o Pantanal sabe o tanto que é triste o que está acontecendo hoje em dia. O vídeo de hoje era esse. Eu agradeço a todo mundo que está nessa luta. E aos meus amigos que me ajudaram a escrever esse roteiro. Se você gostou desse vídeo, pega o link e manda para quem você quiser. Se você quiser apoiar o Blabalogia, como a Beco apoia, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Até a próxima. Tchau.